Nós conhecemos a história e sabemos que Jesus ele foi crucificado em uma sexta-feira. Aproximadamente 9 horas da manhã, Jesus foi pregado na cruz. E às 3 horas da tarde, Jesus ele deu o seu último suspiro, entregou o teu espírito ao Senhor e morreu. Nós sabemos disso porque há registro nos evangelhos que nos demonstram isso. Quando Jesus ele dá o seu último suspiro, Jesus é tirado rapidamente daquela cruz, é introduzido numa espécie de caverna. Nós conhecemos toda essa história. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E no livro de Atos, que eu acabei de ler para os irmãos, dá mais detalhe para nós e fala que depois que Jesus ele ressuscitou, o interessante é que Jesus ainda ficou 40 dias na terra antes de ser assunto ao céu. O livro que eu li para os irmãos entendem isso. Jesus ele ressuscita, mas quando ele ressuscita ele não sobe diretamente para o céu, ele ainda fica 40 dias nessa terra. E esses 40 dias que Jesus fica nessa terra, há algumas aparições. Jesus ele vai aparecendo para alguns discípulos. Por exemplo, todos estão reunidos em uma reunião, orando, adorando, e de repente Jesus ele atravessa a parede e se demonstra para os discípulos ali. Nós conhecemos Tomé, que o pessoal tem Tomé como incrédulo, mas a culpa só cai para Tomé. Mas todos eles duvidaram da ressurreição de Jesus, mas a culpa ficou só para Tomé. Mas ele aparece atravessando a parede, porque o corpo de Jesus ele ainda não é ressuscitado, mas o corpo de Jesus ele tem carne, ele tem osso, e ele só não tem uma coisa: sangue, porque o sangue ficou aqui nessa terra pelo pecado de cada um de nós. Mas o corpo de Jesus ele tem carne e ele tem osso, e é um corpo tão extraordinário, irmãos, que atravessa a parede. E ele atravessa a parede e começa a conversar com os discípulos, e conversando com os discípulos ele mostra a tua mão, e ele fala: aqui está, Tomé, as marcas. Agora você crê? Bem-aventurados são aqueles que não viram, Tomé, mas crerão na minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um corpo extraordinário. Agora o texto que eu acabei de ler para os irmãos, Jesus está ao pé do Monte das Oliveiras, e Jesus está dando o seu último discurso aqui na terra. Todos estão parados, olhando para Jesus em cima do monte, e Jesus discursando para os seus discípulos. Eu imagino, irmãos, que todos estão ali assombrados. E você me pergunta: por quê, pastor? Pasme você, que se você fazer uma conta e você somar 43 dias atrás, ele estava pendurado em um madeiro. 43 dias atrás, ele estava pendurado em uma cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora ele está em cima do monte, discursando para os seus discípulos, e todos ali estão olhando e atentos ao que ele está falando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino um olhando para o outro e algum falando: é ele? Mas 43 dias atrás ele estava numa cruz. 43 dias atrás ele estava derrotado. Nós olhávamos para ele e nós vimos ele. Nós vimos a sua mãe aos pés da cruz chorando. Nós vimos os teus discípulos ali todos chorando. Mas é ele mesmo. E todos estão paralisados com a cena que estão vendo, irmão. Porque a cena é uma cena muito forte. Mas lá está Jesus anunciando a tua palavra. Lá está Jesus dando as suas últimas instruções aos seus discípulos. E o que eu acho interessante é que 500 pessoas estão ouvindo o Mestre. 500 pessoas estão ouvindo ao Senhor Jesus. E o último discurso de Jesus é: não se ausente de Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está falando com eles: vocês vão precisar desse poder, vocês vão precisar do Espírito Santo, porque existe uma promessa sobre a minha vida
na vida de vocês. Vocês são meus discípulos. Há muita vida para vocês ganharem. Há muita vida para vocês pregarem. E sem esse poder, sem o Espírito Santo, vocês não conseguem. Por isso, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder e de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que 500 pessoas estão ouvindo o Senhor. Só que a Bíblia, irmãos, ela é linda. E ela vai falar para nós que somente 120 foram e obedeceram a palavra de Jesus. Faz uma conta, irmão Vanderlei. Dessas 500 pessoas, pastor Hernandes, se 500 pessoas estavam ouvindo o mestre, e ele falou, fica em Jerusalém, e 120 somente foram revertidas do Espírito Santo, quantas pessoas voltaram para trás? 380. Não é isso, irmão? 380 voltaram para trás. Irmãos, eu quero só que você entenda essa pregação. Irmãos, se eu sou um daqueles discípulos, se eu observo o que aqueles homens observaram, se eu vejo o que aqueles homens viram, glória a Deus, os sinais que Jesus fez, os milagres que Jesus fez, eu não volto para trás, irmãos. Eu falo isso com toda a convicção para você que está me ouvindo aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu não volto para trás. Aqueles homens foram testemunha ocular. Aqueles homens viram coisas que talvez eu e você não vamos